Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 3, no verso 14, e Paulo dizia que por essa causa ele se colocava de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então o nome de Jesus é tomado, é utilizado por todos. Nos céus e na terra se usa o nome de Jesus, e através do nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus, nosso Pai. Então, se tu pegar, eu não quero voltar, mas se tu puder depois tu pegar o livro de Apocalipse no capítulo 5, tu vai compreender o que Paulo está comunicando, o que Paulo está trazendo quando ele fala do nome de Jesus, de que todos se usam do nome de Jesus nos céus e na terra. Esse é o nome que é sobre todo o nome. Então toda a família nos céus e na terra toma o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu comentava que Paulo temia que pelas suas tribulações a igreja em Éfeso viesse a desfalecer. E eu não sei se tu lembra, mas na parábola do semeador, o Senhor fala daqueles que, quando vem a perseguição e a dificuldade, eles se ofendem. Então, pega a parábola do semeador em Mateus 13, no verso 20, diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, quem sabe é isso que está no coração do apóstolo Paulo. A igreja em Éfeso, ela inicia de uma forma maravilhosa. Se tu compreender, eu já trouxe essa passagem em Atos, quando Lucas conta sobre a maneira maravilhosa que o evangelho chegou na cidade de Éfeso, os sinais, as maravilhas. Tu acompanha no capítulo 19, quando Lucas conta no livro de Atos como de maneira poderosa Deus se manifestou e houve salvação tremenda na cidade de Éfeso. Mas o apóstolo Paulo tem esse temor, ele tem esse temor no seu coração de que, vindo a perseguição e vindo esse momento de angústia e tribulação, e não é nem a igreja que está passando, mas eles vendo em Paulo essa perseguição, essa tribulação, essa angústia, o evangelho viesse a se tornar infrutífero, não viesse a frutificar. Então recebe com alegria, e acontece, muitas vezes a pessoa recebe com alegria, e a palavra dá aquele momento de alegria e parece que vai dar fruto, mas ela, vindo a perseguição e a angústia, por causa da palavra, não tem duração, essa palavra não frutifica na vida daquela pessoa. Então é só um momento. Então Paulo, ele tem o temor de que, por nesse momento ele estar preso e ele não poder estar acompanhando, esse momento de tribulação na sua vida vinha a trazer, a igreja vinha a se tornar infrutífera e muitos venham a perder a fé. Então ele diz que ele se coloca de joelho diante de Deus, do Pai, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ele ora. E aqui tem coisas tremendas, e eu espero
que nós possamos nesse áudio terminar, mas eu acredito que não, até o 21. Mas tem coisas tremendas, porque primeiro ele faz uma oração para que, segundo as riquezas da sua glória, o Pai venha conceder que eles sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Então aqui tem coisas tremendas. Primeiro, segundo a riqueza em glória. A riqueza da glória de Deus é infinita. Então, segundo essa riqueza infinita e abundante, o Senhor venha a conceder. E aí, conceder o quê? Conseguir fortaleza, que eles sejam fortalecidos com poder. Nesse momento de tribulação, que haja fortaleza de poder do Espírito. Então, seja concedido por Deus que eles sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Então, que haja uma manifestação do Espírito Santo concedendo poder para passar esse momento de dificuldade, para passar esse momento de luta. E é poder do Espírito de Deus, não é poder humano, é força sobrenatural. É sobrenatural, não é o poder e a capacidade natural, mas é poder do Espírito de Deus. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse poder do Espírito fortalecer a igreja. Então, haja um fortalecimento concedido por Deus de poder do Espírito no homem interior. E aí é interessante esse homem interior que Paulo fala. Não é esse novo homem, esse homem criado por Deus. Então é interno. É interno, e Paulo vai falar isso ainda aos Efésios, à igreja de Éfeso, no capítulo 4. No verso 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então é esse novo homem interior, esse homem criado segundo Deus, que deve ser fortalecido, se revestir, se fortalecer desse novo homem que é criado em verdadeira justiça e santidade. Tu pega Efésios 4, no verso 24. Depois Paulo fala em Romanos, e nós vamos pegar Romanos no capítulo 7, no verso 22, ele fala sobre esse homem interior. Romanos 7, 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo fala dessa luta interior, interiormente, no homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas Paulo fala ainda dessa parte carnal, desse homem carnal que está preso ao pecado. E aí Paulo diz, olha, o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Então é esse novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade que Paulo fala à igreja de Éfeso, que está em nós e que deve ser fortalecido, que deve ser fortalecido com poder pelo Espírito, para que ele venha a dominar e nos manter de pé. Então Paulo diz, olha, segundo o homem, esse homem interior criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, eu tenho prazer na lei de Deus. E esse homem que tem que ser fortalecido, que deve haver fortalecimento desse homem, para que a carne não venha a prevalecer. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, diz Paulo,
Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, aqueles nós não desfalecemos. O interior está se renovando, então o interior está recebendo poder do Espírito. Agora, o homem exterior, ele está se corrompendo. E aí ele fala dessa nossa parte da carne. Aqui Paulo está falando dessa parte nossa externa, que é essa nossa casa externa. Esse tabernáculo, ele vai se desfazendo. Ele vai perdendo o vigor, vai perdendo a força com o passar do tempo. A nossa juventude vai acabando e a nossa força não é a mesma. Mas nós não podemos desfalecer ou nos entristecer, porque esse nosso tabernáculo externo, ele é passageiro. Ele vai se desfazer, mas diz também o apóstolo Paulo que nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então esse nosso tabernáculo, ele vai se corrompendo, ele vai envelhecendo, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. E aqui tem um ensinamento, você conta uma história a respeito de um velho índio americano. E esse homem, ele era já um homem idoso. E aí você perguntava como tinha sido a vida dele. E ele disse que a minha vida foi uma luta. Dentro de mim houve uma luta terrível. Toda a minha vida. Havia um animal extremamente bom lutando dia e noite contra um animal extremamente mau. E isso foi toda a minha vida. E aquele velho índio se calou. E ficou pensando, e alguém lhe perguntou qual o animal que vencia. E aquele velho homem sábio disse, o que eu alimentava mais. Então essa é a nossa vida. Paulo fala sobre essa luta da carne militando contra o espírito e militando dia e noite. Ele escreveu aos Gálatas, disse no capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então existe uma batalha, uma luta no nosso interior. É a carne, é o velho homem, é a carne. E Paulo diz também aos Gálatas que eu já estou crucificado com Cristo. Mas esse velho homem, ele gosta de se manifestar. Paulo diz em Gálatas 2,19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, e já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esse velho homem, ele está crucificado com Cristo. Mas ele não está morto, ele quer descer, ele quer se manifestar, ele quer aparecer. Então é essa luta que existe no nosso interior, e Paulo quer que esse novo homem, esse homem interior, ele seja fortalecido com poder pelo Espírito. Então essa é a oração de Paulo. Para que esse homem seja fortalecido, que esse homem receba poder do Espírito, para que esse homem venha estar no controle. E o velho homem, o eu, esteja crucificado com Cristo e não domine. Então essa é a oração de Paulo, não é? É para que esse novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, esse venha aparecer. E essa é a oração de Paulo. E por essa causa das tribulações, Paulo se coloca de joelho e ele está clamando pela igreja em Éfeso, para que essa igreja seja fortalecida e possa passar esses momentos no poder do Espírito de Deus. E
E não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é no poder do Espírito Santo que se pode viver a vida cristã. A vida cristã não é natural para nós, é uma vida totalmente sobrenatural. O nosso natural é o eu, é o egoísmo, como eu falava no outro áudio. Nós somos egoístas, isso é o natural. Tu pega uma criança desde pequeno, tu vê que ela é egoísta, que ela é egocêntrica. Então esse é o natural nosso. Agora, a vida cristã só você pode viver no poder do Espírito de Deus e é uma dependência total. E se o Espírito Santo de Deus não agir e não se manifestar e não nos fortalecer, não tem como viver, porque naturalmente nós não somos, nós não conseguimos viver. É Cristo em nós, esperança de glória. É Cristo vivendo em nós. Por isso que Paulo escreveu os Gálatas, e recém eu li, não vivo eu, Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em mim, é esse novo homem se manifestando e ele aparecendo e Cristo vivendo e cada dia mais Cristo se manifestando na minha vida. Para que eu possa viver, ninguém jamais conseguiu viver a vida cristã. E é somente Cristo. Então ele morreu a nossa morte. Agora nós precisamos que ele viva a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida cristã de poder. E isso é algo tremendo, é algo glorioso. Paulo ele fala sobre esse procedimento da vida cristã, que é diferente, que é uma vida totalmente diferente do que nós estamos acostumados. É uma vida cristã baseada em Cristo e deixando que Cristo se manifeste, porque sem Jesus e sem a força e o poder do Espírito Santo nós não conseguimos fazer. Aí nós vamos viver uma vida de hipocrisia, nós nunca vamos conseguir. Dentro de nós vamos ser, até nós podemos representar algo, mas nós sabemos que dentro de nós não somos isso, nós somos vivendo uma vida de farsa. Então é só através de Cristo vivendo em nós. E é esse homem interior que precisa ser fortalecido com poder pelo Espírito Santo. E é interessante que Pedro também fala, quando ele fala sobre as mulheres, no capítulo 3, na sua primeira epístola, ele fala que o enfeite das mulheres não seja o exterior, no frisado dos cabelos, uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração. Não incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então Paulo está falando Pedro está falando também desse homem encoberto no coração, desse novo homem Cristo. Que esse que deve embelezar a nossa vida é Cristo em nós aparecendo, nós refletindo a glória de Cristo na nossa vida, para que Deus seja glorificado. Então, é deixar Cristo aparecer e a gente tem que aprender de uma forma que nós possamos deixar Cristo dominar toda a nossa vida. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, e ali tu vai pegar no capítulo 1 e 2, fala sobre o nosso culto racional. E que nós não podemos nos conformar com esse mundo. A maioria das vezes nós nos conformamos com o mundo, nós agimos como o mundo age. É a nossa filosofia de vida. Então nós não somos pessoas bíblicas. Dentro da igreja nós não somos. Eu tenho costume e gosto de dizer, quem sabe seja a minha percepção, a minha visão. Nós não somos cristãos bíblicos, nós somos... Esse dia minha esposa usava uma expressão, cristão mundanos. Então, eu não sei se existe essa expressão cristão, mas minha esposa dizia, não, cristão mundano é um cristão que está totalmente mundanizado. Nós usamos a filosofia do mundo para agir, não é o que Cristo falou. Nós não pagamos o preço
nós exigimos os nossos direitos, nós estamos demandando os nossos direitos, nós estamos cobrando os nossos direitos. Então não existe em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, que é se humilhar. Existe demanda, existe cobrança, existe exigência, e sempre cobrando o meu direito, meu direito, meu direito, meu direito. E é desse jeito que nós vivemos. Então é um cristianismo que não é um cristianismo bíblico. É difícil. E isso é geral. Às vezes eu fico pensando onde estão os homens bíblicos, homens espirituais, onde se encontram as pessoas que são cheias do Espírito. Porque parece que essas pessoas são raras hoje. Nós estamos vendo crentes só que demandam o seu direito, porque isso se ensina na igreja. Exige, cobra, determina, fala, chega e dá ordem, porque tu tem que te levantar e tu tem que exigir, porque tu tem direito e é teu direito, e são crentes cheios de razão, demandando seu direito e cobrando, e exigindo de Deus e colocando Deus na parede, tu tem que fazer, e tu disse tu tem que fazer, e é obrigação tua, e pronto, e Deus que corra de atrás, para tentar fazer aquele cidadão feliz. Então é pessoas que estão só cobrando direitos. Agora, e quanto ao dever e ao que tem que fazer, é complicado. Eu estou fazendo a leitura bíblica, que eu faço normal durante o ano, e eu me encontro, nesse período que eu estou fazendo esse áudio, eu me encontro no livro de Esdras. E é interessante Esdras, porque Esdras ele foi um escriba hábil da lei, e de uma forma inexplicável ele achou uma graça que Deus deu diante dos reis da Pérsia aos judeus, e Esdras teve uma graça diante do rei que tu lê o livro, tu te assombra, porque o rei e os seus conselheiros e os príncipes, eles honram ao Deus do céu, pelo testemunho de Esdras, pelo testemunho de Neemias e pelo testemunho daqueles que Deus levantou nos judeus ali no reino da Pérsia. E quem sabe isso seja herança do próprio profeta Daniel. Mas Esdras ele testifica de uma forma gloriosa, tu te assombra vendo o livro. A maneira como o rei Artaxerxes ele é impactado pela palavra, e como Deus age de uma maneira sobrenatural na vida do rei Artaxerxes, que ele se rende a Deus e ele respeita e ele honra a Deus. E eu acredito que nós vamos ter que, de uma maneira, não sei, quem sabe, pela misericórdia de Deus, nós vamos encontrar esses reis persas no céu, de serem homens salvos, porque eles tiveram tal coração para com o povo de Deus, e eu não sei a profundidade disso. Mas desde o rei Ciro, ele disse, olha, Deus me deu todos os reinos da terra, e ele disse que era para construir a sua casa lá em Israel, em Jerusalém. E interessante, Ciro dá as medidas da casa, ele sabe o tamanho do templo, todas as coisas, e é algo sobrenatural de Deus. Mas o que eu queria colocar de Esdras, que no livro de Esdras, eu fazendo um estudo, por 5 vezes eu encontrei a mão do nosso Deus sobre nós, a mão de Deus agindo. Por 5 vezes, se tu puder depois dar uma passada no livro de Esdras, por 5 vezes eu encontrei, são poucos capítulos, é um livro que tu lê rápido. Vamos fechar aqui, são 10 capítulos. E em 10 capítulos, por 5 vezes, Esdras fala da mão de Deus sobre ele. Da mão de Deus. E a mão de Deus agindo e operando. Só que o que eu acho interessante de Esdras, que Esdras, ele preparou seu coração para buscar a lei de Deus, então, para aprender. Primeiro ele se preparou para aprender, e depois para cumprir, e por último para ensinar. Então é algo tremendo. Esdras é sacerdote, ele é de linha, ele é levita, mas ele não é só levita, ele é descendente de Arão, da ordem dos sacerdotes de Arão, ele é de sacerdote. Ele é bisneto de Ilquias, e Ilquias foi sumo sacerdote
na época de Josias, ele é bisneto, e ele é neto de um irmão do profeta Jeremias. Então ele é de linhagem de sumo sacerdote, ele poderia até ser o sumo sacerdote. Mas ele é um homem de um coração fora do comum que Deus faz. O impacto que ele tem diante dos reis, como Neemias, é algo sobrenatural. Agora são homens de caráter totalmente diferente. Esdras para Neemias. Caráter não, personalidade. São diferentes. Agora de um caráter de integridade tremendo e de um impacto diante do rei. Agora ele busca conhecer, em primeiro, a lei de Deus, e depois ele busca praticar, cumprir. Então, nós ouvimos muito no passado de católicos não praticantes. Então, há anos atrás, quem sabe umas décadas atrás, nós sempre ouvimos os católicos. Todo mundo nesse país se declarava católico, mas em sua grande maioria católicos não praticantes, católicos simplesmente porque foram batizados quando crianças e nunca mais foram na igreja. Então nós tínhamos um país que, por natureza, era o país mais católico do mundo, mas não católicos praticantes, católicos por herança paterna. E muitas vezes um católico espírita, um católico que seguia qualquer outra coisa, qualquer filosofia de vida, mas era um católico não praticante, e eram raros os católicos praticantes, muito raros. E aí nós começamos a ter um crescimento das igrejas evangélicas no nosso país assombroso, surgindo igrejas grandíssimas. E agora nós estamos passando por uma fase de evangélicos não praticantes. Então a igreja deixou de ser perseguida, a igreja deixou de ser perseguida, deixou de ser feito zombaria ou ser criticado quando a pessoa é evangélica, e hoje é até status ser evangélico, é bonito ser evangélico. Mas aí nós temos agora uma igreja passando por uma fase de dificuldade. Por quê? Porque nós temos evangélicos não praticantes. Porque nós lemos a palavra e é bonito, mas tá, que lindo, mas só que a gente não vive. Então o que eu vejo e o que eu percebo, e eu tomara que eu esteja equivocado naquilo que eu vejo, é que o que nós queremos, no nosso eu, no nosso egoísmo, é só um seguro contra incêndio. É só isso que nós queremos de Deus. Que ao terminar a nossa vida, nós não venhamos a ser condenados a ir para o inferno, só isso, e depois ir para o lago de fogo. Porque o inferno é um lugar temporário, e isso é importante. Biblicamente, o inferno é só um lugar de castigo temporário. Dali você vai ao lago de fogo, que aí isso vai ser eterno. Mas o que eu quero dizer é que parece que é só isso que nos importa hoje, é só um seguro contra incêndio. Estou seguro, aceitei Jesus, não vou para o inferno, agora terminou minha vida cristã, eu já estou seguro. Mas só que ainda o mundo me atrai, ainda eu gosto das coisas do mundo, eu ajo como o mundo age. Agora, claro, eu não me perverto, eu não sou um homem pervertido, eu não bebo, eu não fumo. Eu não vou a baile, eu não vou a danceteria, então essas coisas eu não faço. Mas o meu procedimento, os meus princípios internos ainda são princípios mundanos, exigindo direito, não sendo servo, querendo ser servido, tendo autoridade, exigindo, sendo um homem egoísta, e esse homem interior não muda. Então o que Paulo falou aos Efésios no capítulo 4 é ser revestido desse homem interior, desse novo homem, desse novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, é um homem diferente. Então, a nossa vida cristã não mudou, nós temos que buscar a santidade de vida e a santidade diária. Nós automaticamente recebemos a santidade de Cristo, então quando Deus nos olha, nos vê em Cristo santos, só que nós temos que buscar
uma santidade diária. E isso vai revelar que verdadeiramente nós nascemos de novo. Então eu vou parar aqui nesse áudio e nós vamos no próximo áudio entrar aqui. Paulo também ora para que Cristo habite nos seus corações pela fé. Então são orações que tu pode utilizar. Então tu pode orar todos os dias para que Deus te revista e revista a sua igreja. Conceda que essa igreja seja revestida de poder do Espírito. Revestidas de poder do Espírito e pelo Espírito ser revestida de poder no homem interior, que esse homem interior se manifeste, esse homem interior que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então é a primeira oração, depois ele vai orar para que Cristo habite pela fé nos corações da igreja e depois para que Deus habite, para que nós possamos ter em nós a plenitude de Deus, que nós possamos conhecer o amor de Deus. Então essas são orações que Paulo faz e são orações que podem ser incorporadas à nossa oração diária. Senhor, nos concede a tua igreja, que a tua igreja seja fortalecida com poder pelo teu Espírito Santo no homem interior, que esse homem interior se manifeste, esse homem interior que tem prazer na lei de Deus. É que ele esteja no controle, que Cristo vive em nós, Cristo esteja se manifestando, o caráter de Cristo se manifesta e que a nossa vida seja um adorno da doutrina de Cristo. E é isso que Paulo fala, e nós vamos entrar no capítulo 4, e aí Paulo vai dizer que a nossa vida tem que ser condizente com o evangelho que nós abraçamos. Então esses pontos que nós estamos batendo, e quem sabe eu não esteja com a visão totalmente correta, mas eu tenho colocado aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E tu pode aceitar ou pode não aceitar, e eu respeito. Eu respeito o teu pensamento, quem sabe não seja isso. Mas eu tenho colocado aquilo que eu tenho orado e aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que eu tenho aprendido com Deus, pelo seu Espírito Santo. E eu espero que seja bênção na tua vida e que o Espírito Santo testifique a verdade no teu coração. Pai, nós pedimos em Cristo Jesus que nós possamos ser revestidos de poder pelo teu Espírito no homem interior, para que nós não venhamos a desfalecer diante das tribulações, diante da perseguição, e que também nós não venhamos a nos acomodar com a prosperidade, com a fartura, com a facilidade, e nos ajuda a não agir como o mundo age, a não nos conformar como o mundo vive, a não conformar com o mundo, mas a sermos renovados pelo conhecimento da tua palavra, que a tua palavra penetre em nós e seja aplicada na nossa vida. Aplica a tua palavra na nossa vida a cada dia e faz de nós cristãos bíblicos, para que o teu nome seja glorificado e a tua glória seja manifesta nos céus, na terra, a principados e potestades, para a glória do teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.